Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou apresentar 5 maneiras práticas para melhor você interpretar a Bíblia Sagrada. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, fique comigo até o final deste vídeo. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, ative o sininho para continuar recebendo as novas notificações e vamos até o final. Seja muito bem-vindo! Meu nome é Samuel Pansica e antes de apresentar as 5 maneiras práticas para melhor você interpretar a Bíblia, eu quero fazer uma pequena introdução com uma pergunta muito simples. Se nós tivermos que escolher um texto sagrado que melhor se aplique e indica para interpretar a Bíblia, qual seria esse texto? Sem dúvida nenhuma, eu escolheria o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 44 e 45. Jesus ressuscita e agora dá as últimas instruções aos discípulos naquele momento. E no versículo 44, ele diz assim: "E disse-lhes, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que tudo o que de mim estava escrito se cumprisse, que eu vos disse, estando ainda convosco, na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos." Jesus mostra aos discípulos, nesta fala dele, que tudo que estava escrito no Antigo Testamento, tanto nas profecias, nas liturgias, nos mandamentos, nos estatutos, nos preceitos, nos louvores, tudo convergia para a sua pessoa. Ele revela ali aos discípulos que ele é a chave central para a interpretação da Bíblia Sagrada. Dito isto, no versículo 45, acontece um fenômeno sobrenatural nos discípulos. O versículo 45 diz assim: "Então abriu-lhes um entendimento para compreenderem as Escrituras." Observe que Jesus, quando ele fala aos discípulos que ele é a centralidade dos assuntos bíblicos, ele mostra ali que o Pai inspirou os homens para escrever as suas palavras nas Escrituras e que agora também o Pai do alto manda o verbo e este verbo agora canoniza o Antigo Testamento, que revela o Novo, e agora os discípulos tinham a missão de escrever o Novo Testamento, também inspirados pelo alto, através do Espírito Santo, para falar da pessoa de Jesus e também explicar o Antigo Testamento. Feito assim, você agora tem de entender que tudo que está na Bíblia aponta para Jesus Cristo. O Antigo Testamento converge para a sua pessoa. O Novo Testamento também revela e mostra quem ele foi, quem ele é e quem ele será. Sabendo isto, agora o importante é você agora aprender algumas técnicas para melhor interpretar a Bíblia. Interpretar a Bíblia é você compreendê-la, internalizá-la, meditar nela e também aprender a expô-la e aplicá-la. Bom, vendo assim, agora, quais são essas maneiras que eu posso melhorar a minha interpretação e meu entendimento da Bíblia Sagrada? Veja, a primeira maneira prática para melhor você interpretar a Bíblia, eu posso dizer que é você conhecer o seu próprio idioma. Por que você precisa conhecer o seu próprio idioma? Porque na maioria das vezes, quando a gente entra em um seminário, eu também não posso generalizar, mas é importante você entender, e eu tenho visto isso nas aulas que eu dou de interpretação bíblica, que nós já entramos para interpretar a palavra de Deus, já para aprender o hebraico, o grego, o aramaico, às vezes até o siríaco em algumas palavras. Bem, isso é importante? É fundamental para quem quer aprender a Bíblia como ela é. Mas a Bíblia Sagrada chegou a nós no português, então ela foi transliterada. E o importante agora é você saber as regras básicas do português para você aprender a interpretar melhor a Bíblia. Na literatura portuguesa, e como a Bíblia é e está em português, elas têm alguns tipos textuais que é importante você saber. Claro, não terei tempo aqui de explicar, de dar uma aula para você de português, mas algumas regras básicas será de grande importância para você começar a entender melhor a Bíblia Sagrada. Veja, esses tipos textuais são importantes para você identificar que tipo de texto está indicando naquela passagem bíblica. Por exemplo, quais são os tipos textuais que existem no português? Vamos lá? Primeiro, é um texto narrativo, descritivo, dissertativo e prescritivo.
Por que é importante você saber diferenciar esses tipos de textos? Porque, por exemplo, o texto narrativo narra algum acontecimento, narra uma história. No texto descritivo, por exemplo, está descrevendo algo, como no capítulo 6 de Isaías, quando Isaías descreve o que ele está vendo ali quando Deus abre os céus para ele. Um outro exemplo é o capítulo 1 de Ezequiel, que Ezequiel também descreve o que ele está vendo quando o Senhor Deus revela a sua glória a ele. E no Novo Testamento, no capítulo 4 e 5 de João, também Deus revela o tabernáculo celeste ao apóstolo João. Veja que esse exemplo é muito importante para você compreender os tipos. O outro tipo é o dissertativo. Desse tipo textual dissertativo, saem dois gêneros textuais, que é o expositivo e o argumentativo. Existem dissertações na Bíblia Sagrada que estão em forma de exposição. Alguém está expondo uma ideia, expondo um conceito ou uma doutrina. Já no outro, está tendo uma argumentação, ou seja, a pessoa está querendo convencer a outra, né? Como muitos textos ali, a partir do capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, Paulo está querendo convencer lá os governadores do Evangelho de Cristo. E o prescritivo? O prescritivo fala de normas, também pode ser chamado de textos normativos, que são, por exemplo, alguns conceitos e leis no Levítico, que falam da liturgia, de como devem ser feitos os sacrifícios, e isso é muito importante. Olhando para o texto sagrado em português da Bíblia, você também vai encontrar as frases ou as orações. Essas pequenas frases também têm regras básicas para você melhor entender a ideia do texto. Por exemplo, em toda frase em português existe o sujeito, o verbo e o objeto. É muito bom você saber qual é o sujeito, o verbo e o objeto. Por exemplo, Jesus passou por Samaria. Quem é o sujeito desta frase? Com certeza é Jesus. E o verbo é passar ou passou, né? E o objeto é Samaria. Por que é importante você saber isso? Porque você pode falar sobre o sujeito, que é Jesus. Qual era o objetivo dele ir lá? Por que ele sentiu vontade de ir lá? Qual era o propósito? A questão do verbo, passar. Por que passar lá? O que ele ia cumprir ali? O que ele ia fazer ali? E Samaria. Qual é a cidade de Samaria? Aonde fica? Qual a importância dela? A história dela? Sabendo isso, você vai ter uma melhor compreensão da Bíblia Sagrada. Ouça, é muito importante você saber o grego, o hebraico, né, o aramaico, mas antes disso, não se esqueça, entenda melhor o seu próprio idioma. Fazendo isso, você terá mais facilidade para compreender as Escrituras e expô-la com mais facilidade. Melhora a sua compreensão, melhora a sua aplicação e melhora a sua dicção quando você falar, ok? Vamos para o segundo? Segunda maneira prática é você ter um bom dicionário em português. Dicionário é bom porque tem algumas palavras na Bíblia Sagrada que são usadas como eufemismos, né? É um tipo de texto ou de norma do português que quer tornar a palavra mais branda. Como, por exemplo, palavras que nós não usamos no nosso cotidiano, como metreta, que é uma medida, concupiscência, né? E outras muitas palavras, são milhões de palavras e é importante você ter esse dicionário. Dentro dessa maneira prática, também é importante você ter e fundamental um dicionário etimológico. O dicionário etimológico vai explicar a ciência da etimologia, que são as origens das palavras, como, por exemplo, a palavra miséria. A palavra miséria, por exemplo, é a junção de duas palavras, de dois conceitos, que é miséria e córdia, né, que significa coração, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui, indivíduo, individuo, que são três palavras latinas que significa não dividir em dois. Então, como é importante você ter um dicionário em português e um dicionário etimológico. Quase todo mundo tem um dicionário em português e hoje também tem os aplicativos, mas o dicionário etimológico vai abrir melhor a sua compreensão da origem das palavras e vai enriquecer mais o seu entendimento e até o sermão que você vai fazer. Terceira maneira prática para você melhor interpretar a Bíblia é você perguntar ao texto. Existem textos que chamam a sua atenção quando você está lendo a Bíblia Sagrada. Bem, quando esse texto te chamar a atenção, pare nele.
e faça algumas perguntas a esse texto. Samuel, qual é as perguntas que eu irei fazer a esse texto? Muito simples. Quem, onde, quando, para quê e por quê? Fazendo essas perguntas básicas, você vai poder interpretar melhor, porque você vai procurar, pesquisar, estudar. Não é somente ler, você vai estudar quem foi a pessoa que escreveu, para quem foi o destinatário, onde foi, quando foi, em que contexto histórico isso aconteceu, para quê, ou seja, o propósito do que foi escrito e por quê, ou seja, o objetivo, o que Deus queria falar com aquela palavra, com aquela mensagem e assim sucessivamente. Quarta maneira prática, compreender o contexto. O contexto é essencial para você saber a ideia geral do que você está lendo. Por exemplo, quando você não lê o contexto, você fica refém daquela ideia que está isolada ali. E quando você tira isoladamente, você perde a ideia geral do que o texto está mostrando. Um exemplo muito claro disso é o Evangelho segundo João, capítulo de número 5, versículo de número 39, que diz lá, Jesus diz assim, examinai as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Se você lê esse versículo isolado, Jesus parece que está dizendo aos fariseus e aos seus oponentes que ler a Bíblia convém ter a vida eterna. Mas se você ler o versículo de número 40, você vai observar que ele está querendo dizer outra coisa completamente diferente. E o que é? Ele diz assim, mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. Observe que Jesus está explicando para os seus opositores, vocês observam a Bíblia, examinam as Escrituras porque vocês acham que vão ter a vida eterna só a examinando. Mas para ter a vida eterna tem que vir a mim para ter vida, porque a centralidade do assunto sou eu. Tudo que está no Antigo Testamento aponta para mim. Jesus mais uma vez está canonizando o Antigo Testamento. Então, meu querido irmão, o contexto é essencial para a melhor compreensão da ideia. O capítulo anterior do texto que você está lendo, o capítulo posterior ao texto que você está em apreço, é fundamental. Nunca se esqueça disso. Não meça esforços para ler o contexto daquilo que você quer aprender na Bíblia Sagrada. Quinta maneira prática para melhor interpretar a Bíblia Sagrada. Uma vida constante de oração. Sem oração é impossível a gente melhor se alimentar da palavra de Deus. Porque orando, a gente fala com o autor da Bíblia. E no capítulo 6 de Atos tem um exemplo muito pertinente a este assunto. No capítulo 6 de Atos houve uma divergência entre os gregos e os judeus, porque as mulheres gregas não estavam sendo atendidas no trabalho social da igreja ali em Jerusalém. Então, os discípulos decidiram separar homens capazes para servir às mesas, para cuidar da assistência social da igreja que ali estava começando. E no versículo de número 4 ele diz assim, porém nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Querido amigo, querido irmão, querido pregador, você que tem desejo no coração de pregar a palavra, você que quer a cada dia melhorar o seu entendimento das Escrituras, sempre será essencial, fundamental, inegociável viver uma vida de oração. Perseverar na oração. Perseverar na oração é ter contato direto com aquele que inspirou a Bíblia Sagrada. Sendo assim, você será feliz na maneira de entender a Bíblia, de interpretá-la, de internalizá-la, de expô-la, pregá-la e vivê-la. Nunca se esqueça disso. Uma vida de oração é uma vida em que a Bíblia está sendo glorificada em você mesmo. Bom, eu quero dar um bônus para você aqui. Você que gosta de ler a Bíblia, você que tem interesse em entender a Bíblia. Eu sempre digo isso às pessoas que me escutam. Eu sempre tive um princípio
da vida intelectual quando o assunto é ler a Bíblia Sagrada e estudá-la. Eu não quero ser um homem de um livro só. Nunca seja um homem de um livro só. Por isso, sempre leia livros que falam da Bíblia Sagrada. Livros que explicam, que expõem, que irá enriquecer o seu conhecimento. E para isso eu quero aqui indicar um livro, uma obra escrita em 1986 pelo pastor e doutor Antônio Gilberto. Muitos dos irmãos pentecostal conhecem, que para mim esse escritor e pastor foi um dos melhores mestres pentecostais do século passado. O nome do livro? A Bíblia através dos séculos. Então, eu, aos 20 anos de idade, comecei a ler esse livro e comecei a compreender melhor a Bíblia Sagrada. Agora, se você perguntar para mim, Samuel, qual é a melhor Bíblia que eu posso ter de estudo para compreender a palavra de Deus, para melhor interpretar a Bíblia? É a Bíblia que está na sua casa. Essa é a melhor Bíblia que tem. Mas se você quiser uma Bíblia de estudo, eu posso dizer uma. É a Bíblia de Jerusalém. Para você começar e você tê-la sempre para poder tirar as suas dúvidas de algumas passagens bíblicas. Ok? Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo, compartilhe e seja abençoado. Me siga nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook e também continue acompanhando as nossas novidades. Deus abençoe a sua vida. Paz em Cristo.